Mais uma vez, então, vamos começar a paz do Senhor, Jesus Cristo a todos, né? Eu perguntei se vocês tiveram um dia abençoado, todo mundo disse que teve, né? O dia abençoado do crente é um dia quando ele enfrenta problemas, certo? Quando ele luta. Quando ele não tem luta, fica desconfiado. Certo, queridos irmãos? Não posso perder um minuto, que cada farelinho da hora aqui para mim é muito precioso, certo? Louvo a Deus por estar mais uma vez nesta semana aqui no templo, aprendendo com Jesus, com a sua palavra e aprendendo com vocês. Abra a tua Bíblia na carta aos Hebreus. Essa carta aos Hebreus, ela foi endereçada à comunidade cristã de judeus messiânicos que criam que Jesus era o Messias. Eles estavam duramente perseguidos e alguns dos seus membros ficaram com sérias dúvidas sobre se não tinham feito a escolha errada, se não deveriam voltar à antiga prática do judaísmo. Esta carta, ela traz uma solene advertência para nós sobre o caráter sublime e precioso da graça de Deus, que não deve ser tratada com desleixo. Trata-se de nossa vida eterna, aos custos da vida de Jesus. Por isso eu vos convido nesta noite a nós valorizarmos a nossa salvação. Diz assim a palavra de Deus para todos nós nesta noite. Aos Hebreus capítulo 1, versículo 1. E depois o 2, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias por seu Filho. Capítulo 2, versículo 1 ao 3. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvidos, para que em tempo algum nos desviamos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, aí vem a grande e solene pergunta: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? A outra mensagem que eu trouxe aqui num culto desses principais, eu fiz uma grande pergunta: o que você faz com aquilo que você ouve? Porque muitas vezes nós ouvimos, entra pelo ouvido e sai pelo outro. As muitas preocupações do dia a dia faz-nos esquecer aquilo que ouvimos, né? E até de fazer certas coisas. Mas eu vou falar bem pouquinho. Aquele relógio lá é meu inimigo. Prestar atenção é a palavra-chave nestes dias turbulentos de verdades não absolutas. Se a palavra falada por anjos não falhou em cumprir a punição dos transgressores desobedientes, como escaparemos nós se não prestarmos atenção à palavra falada pelo Filho, a palavra escrita? A pergunta feita pelo Filho em Hebreus capítulo 2 e versículo 3, ela é irrespondível. Não existe possibilidade de escape se formos ouvintes esquecidos e negligentes. Não existe a possibilidade de nós argumentarmos diante de tão grande oportunidade perdida. Não existe outro caminho a não ser o caminho de darmos ouvidos ao que temos ouvido. A deterioração espiritual, ela inicia-se quando o cristão começa a negligenciar tão grande salvação. Talvez vocês podem fazer a pergunta: por que tão grande salvação? Porque ela foi planejada por um grande Deus. E tudo o que Deus faz é grande, né? Custou, Ele vê o seu Filho dar a sua vida por nós ali na cruz do Calvário. Então, esses dias em que nós estamos vivendo, queridos irmãos, nós podemos passar um dia sem nos alimentar,
podemos passar um dia com dor no corpo inteiro, mas jamais podemos deixar de dar atenção àquilo que nós temos ouvido, viu? Por quê? Porque a graça de Deus nós não podemos tratar ela com desleixo. A salvação foi de graça, mas nós não podemos fazer dela pouca coisa e não dar crédito da palavra de Deus. Oxalá que nesta noite, não sei o que é que o pastor Vagnaldo vai pregar, mas eu sei que foi esta palavra que o Senhor me deu. Tem mais coisa, mas o meu tempo está chegando. Que Deus possa nesta noite, viu? De tal maneira fazer calar esta palavra em nosso coração, que a cada momento da nossa vida nós podemos nos lembrar do que o Filho falou para nós. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? E nós estamos vivendo os últimos dias, queridos irmãos. As coisas estão se abreviando, viu? E nós temos que dar atenção ao que Deus tem falado. Desde março, quando eu cheguei aqui, eu tenho ouvido a voz de Deus a falar comigo. Aleluia! Oxalá que nesta noite nós estejamos com os nossos corações escancarados, abertos para ouvir a voz do Senhor. O louvor pode subir, que eu quero orar e quero abençoar vocês também nesta noite aqui. Graças a Deus. Louvamos ao Senhor por a sua infinita misericórdia. Maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus, obrigado por estar aqui. Prepara o meu coração e os meus ouvidos. Aqui está a tua noiva, a tua santa igreja. Prepara o nosso coração e que ele esteja receptivo a ouvir a tua voz. Usa teu servo, pastor Vagnaldo. Usa também e abençoa nas tuas mãos os irmãos que vão te louvar com louvores nesta noite, Senhor. Abre os céus nesta noite sobre a tua igreja. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Se você se sentir à vontade para continuar de pé, que nessa primeira canção nós podemos fechar os nossos olhos e louvar ao Senhor e fazer dessa oração, dessa canção, uma oração, como diz o nosso pastor. Converse com o seu amigo, o Espírito Santo que está nesse lugar. Aquilo que você não falou para ele hoje, ou se você não falou com ele hoje, mas não perca essa oportunidade de conversar com Ele, de louvar de todo o seu coração, amém? Nosso amigo Santo Espírito venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Oh, Jesus, vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui, Jesus. Nosso amigo Santo Espírito
esperamos pelo teu soprar, com seu óleo venha nos ungir, e com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? E mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. Teu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo. Teu povo clama a ti, oh Deus. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui, Jesus? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Ore ao Senhor, diga que Ele é bem-vindo nesse lugar, diga que Ele é bem-vindo em seu coração, que Ele é bem-vindo na sua vida, Jesus. O Senhor é bem-vindo aqui, Pai. O Senhor é bem-vindo aqui. Tu és santo, Jesus. Não há lugar onde nós possamos nos sentir mais seguros do que nos braços do Pai. Oh, em teus braços nós encontramos abrigo. Em seus braços nós encontramos refúgio. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas, eu sei, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu, sim é. E seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele. Eu creio que tu me guarda e me guardas. Diga, e em teus braços. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Oh, aleluia. Oh, Jesus, nós te entregamos tudo. Nós queremos ouvir mais a tua voz, Pai. Nosso coração é teu e pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Que nós íamos aprender cada vez mais com esse estudo. Estamos sedentos pela tua palavra, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Antes de nós passarmos para a palavra, só queria dar uma dica para todo mundo que acredito que tenha muitos chamados, muitos pregadores que Deus vai levantar nesse lugar, ministros, enfim, todo mundo que usa esse microfone aqui, os presbíteros, as irmãs. Quando vocês forem ligar o microfone, irmãos, vocês vão ver que a luzinha amarela vai acender. Aí espera uns 5 segundinhos, aí pode falar. Porque às vezes o pessoal liga, fica batendo e não, mas é porque ele demora mesmo, é normal. Amém, irmãos? Passar para a palavra. Boa noite, meus irmãos. Entendi o recado. Pode sentar, fica à vontade. Abra sua Bíblia em Romanos. Capítulo 16. Irmãos, eu estou feliz e triste ao mesmo tempo. A gente vai encerrar o nosso estudo, a carta aos Romanos, e eu ainda não sei qual vai ser, o que é que vai acontecer depois disso. O nosso pastor não decidiu ainda, mas creio que ele vai decidir. Eu só posso dizer que eis-me aqui para dar continuidade, e eu sei que a gente vai dar continuidade, né? Salmos, A gente vai dar continuidade. Com certeza a gente não vai parar, mas eu particularmente fui muito edificado durante esse tempo que a gente esteve junto, né? Quanto tempo a gente ficou estudando Romanos? 1 ano e pouco, 2 anos? Quanto tempo, Tati, Kate? 2 anos? 2 anos. 2 anos estudando um livro de 16 capítulos, né? Foi muito garimpo, foi muito espremido, né? Eu espero que a gente tenha realmente se alimentado disso, que os frutos que foram extraídos desse estudo não tenham sido jogados fora, não sejam como frutas que caem do pé e apodrecem ao chão, mas tenham sido colhidas, né, e desfrutadas. Cada vez que eu passo por isso, meus irmãos, eu fico tão feliz de participar disso, porque eu sei que durante um tempo teve uma igreja que não pôde fazer isso, não teve condições de participar disso. Eles não tiveram acesso às escrituras como a gente tem hoje. A revelação progressiva ainda necessitava de mais estudos, de mais esclarecimentos. E nós somos tão privilegiados de estar num tempo
em que Deus já levantou tantos homens que se debruçaram sobre as Escrituras, estudaram, espremeram e entregaram para a gente da forma como ela está. Nada do que eu falei aqui foi coisa minha, meus irmãos. Eu não tenho condições de trazer nada novo. Até porque eu já falei para vocês que depois de 2000 anos de teologia, depois de Deus ter levantado tantas pessoas dedicaram toda a sua vida para estudar às vezes um único livro da Bíblia. Tantos comentários que nós temos sobre o livro de Romanos. Seria muita presunção minha trazer para cá para vocês um entendimento novo. E o meu conselho para vocês é que se vocês um dia ouvir uma revelação nova sobre algum livro da Bíblia, vocês têm que ficar com o pé atrás, porque provavelmente é uma heresia, né? Deus vai revelar algo novo agora, depois de tanto tempo. Tantas pessoas já estudaram. É muita pretensão para mim, Wagner, que me converti com 30 e poucos anos, estou com aí 15 anos de conversão, ter conseguido entender algo das Escrituras que pessoas que estudaram a vida inteira não entenderam. Já pensou? É muita presunção da minha parte. Então eu estou aqui para agradecer a Deus por esses homens que estudaram tanto a Bíblia e entregaram esses estudos para nós. Eu falo que o que eu faço é subir nos ombros desses gigantes para conseguir enxergar mais longe. Gigantes que Deus levantou no decorrer e na história da igreja. E meu conselho para vocês é que vocês façam o mesmo. Que vocês não fiquem no chão esperando que alguém descreva para você o que está vendo lá na frente, mas que você mesmo decida subir nos ombros desses gigantes e olhe com seus próprios olhos e possam enxergar mais longe, mais profundo. Nosso Senhor falou que aquele que edifica a casa sobre a rocha é sábio. Graças a Deus, achei que ele tinha esquecido. Aquele que edifica a casa sobre a rocha é mais sábio. Edificar a casa sobre a rocha, meu irmão, é cavar fundo. Quando Jesus fala sobre isso, ele está nas redondezas, nas margens do Mar da Galileia, onde o chão não era areia como areia de praia, mas era um chão parecido com rocha. Parecia um chão firme, não era uma areia mole, era um chão firme. Parecia ser firme. Ele disse que as pessoas que levantavam a casa sobre esse chão eram tolos, porque nas épocas de enxurradas lá em Jerusalém, as águas que eram para chover o ano todo choviam em um único mês. E ele fala, quando essas águas descerem dos montes, era muita chuva, e essas águas descerem do monte vão dar contra essa casa que foi edificada sobre um chão que parecia rocha, mas não era, e vai cair. Os sábios é aquele que cavavam 5 metros de profundidade para encontrar um chão rochoso e lançavam os fundamentos da casa lá naquele lugar duro, realmente firme, realmente rocha. Quando aquelas águas descessem dos montes, quando as chuvas viessem, os tempos de chuvas viessem, as monções, que ia ter muita chuva, ia descer muita chuva dos montes, ia bater contra aquela casa, e essa casa ia estar fundamentada lá no chão, lá no fundo. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que você até pode fundamentar a sua fé na superfície, lendo de forma muito rasa os evangelhos e se edificando somente com o que é falado aqui no púlpito. Não é errado, meu irmão. Assim como também não era totalmente errado construir aquela casa no chão que não era rocha, porque durante um tempo ia funcionar. Durante um tempo as pessoas iam olhar para aquele cara que estava cavando e dizer assim: para que isso tudo? Estou aqui, construí minha casa em 2 meses, estou morando, está tudo bem, tudo certo. Porque aquela casa não ia afundar, não era uma areia como uma areia de praia, ela ia se aguentar por um tempo. E aquele cara passando uma trabalheira, cavando para até achar a rocha. O tempo que eu construí minha casa foi o tempo que ele ficou cavando para encontrar a rocha para fazer os fundamentos. A sua fé é a mesma coisa.
Talvez você pode olhar para alguém que estuda as Escrituras, tenta fundamentar a sua fé na rocha, cavocar, garimpar, para encontrar as preciosidades dos ensinamentos de Jesus. E você vai dizer, para quê? Se nós vamos tudo ser salvos da mesma forma. Para onde ele vai com esse estudo aí, eu vou só com as minhas pregações. Vai ser a mesma coisa. Mas vai chegar um dia em que as grandes monções vão chegar, em que as chuvas vão bater forte, e as águas vão rolar morro abaixo com muita força, e elas vão bater contra essa casa, e essa casa é a sua fé. Aí nós vamos ver qual fé realmente está fundamentada no ensino sólido das Escrituras. Ou quando alguém vir chegar com uma heresia e bater de frente com a sua fé, e você vai pensar, parece que é verdade, parece que é sério o que esse homem está falando, e você vai ser levado daqui para lá, por todo vento de doutrina. Amém? Eu espero que você tenha sido edificado nesses tantos meses que a gente ficou aqui ouvindo essa palavra, e que não se encerre agora. Meu desejo era que você voltasse e relesse o livro de Romanos estudando. Compre um comentário, peça emprestado, comentário sério. Peça informações, peça indicações para quem possa indicar, e estudem novamente. Fundamentem a sua fé, cavem o chão, encontrem a rocha. Os metais mais preciosos não são encontrados na superfície, meus irmãos. Eles são valiosos justamente porque são difíceis de encontrar. Por isso os ensinos mais preciosos não são aquele que você encontra numa leitura superficial das Escrituras. Os ensinos mais preciosos você não vai encontrar numa pregação de 30 minutos no púlpito. Os ensinos mais preciosos você vai encontrar lá na sua casa, no seu quarto, folheando as Escrituras, orando, chorando às vezes porque não consegue entender algo, incomodando talvez um irmão por telefone. Irmão, o que tu acha disso? Tem alguma coisa para me indicar? Gastando o seu dinheiro, comprando livros, porque a gente não tem pena de gastar R$80, R$90 numa pizza, mas vai pagar R$100 num livro. Que fortuna! Estão cobrando muito imposto, pode ver. Pede, irmãos. O pastor chegar aqui e pedir, irmãos, comprem um livro aí de R$100 que nós vamos fazer um estudo. Dificilmente alguém vai comprar. Agora faz uma arrecadação, cada um dá R$100 para nós fazer um churrasco. Todo mundo dá. Todo mundo compra. Um x-salada hoje é R$25, R$20. Não é verdade, eu estou mentindo. R$20, meus irmãos, um x-salada. É difícil você encontrar um livro mais do que R$30 na internet. Os livros são bons, R$30, R$25. Preço de um x-salada. O preço de um x-salada. Eu tenho muitos livros lá em casa que eu nunca li. Às vezes a minha mulher olha lá, o livro está no plastiquinho. Ela assim, tu nem leu esses livros aí? Aí eu falo para ela, nunca pergunta para um leitor que ele já tem livro demais. Ou para que tu vai comprar outro livro se tu já tem livro que tu não leu. Nunca ninguém leu todos os livros da sua biblioteca. Ele está lá, cheio de tesouros a serem encontrados. Cada livro daquele é uma parte da mina que eu estou cavocando. Tem um tesouro ali que um dia eu vou encontrar. Um dia eu vou encontrar. Não chegou o dia ainda. Um dia eu vou rasgar o plástico. Um dia eu vou abrir aquela capa, vou folhear aquelas páginas e vou encontrar algo ali guardado para mim. Todo cristão deveria ter uma biblioteca em casa, meus irmãos. Todo cristão deveria ter uma biblioteca em casa. É a coisa mais rica que você pode ter. Livros. Leiam. E eu falo para as minhas filhas, uma vez eu fiz um acordo com a minha filha, eu dava R$50 para cada livro de 50 páginas que ela lesse. Acho que ela não leu nenhum. Mas é assim, a gente está tentando.
Romanos capítulo 16. Vamos encerrar o nosso estudo, então? Vamos ler. O nosso tempo é curto. Paulo começa assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Secreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhes prestem a ajuda de que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos, e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Amplíato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalha arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, o meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto, envia-lhe saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Quantas vezes vocês acham que eu li esse texto para não errar esses nomes? Aliás, não vão usar essa lista aqui para colocar o nome dos seus filhos. Pelo amor de Deus. Só Trifena e Trifosa eu acho que poderia usar, né? Que é legal. Irmãos, a carta de Paulo em Roma ela é singular em todo o seu conteúdo e não poderia ser diferente na sua conclusão. À primeira vista, parece um capítulo sem muitos ensinamentos. A gente é até inclinado a passar batido, a ler rápido, porque é só um monte de nome, né? Um monte de coisa. Mas eu concordo com Crisóstomo, que era doutor da igreja no século IV e começo do século V, que dizia que a introdução desse capítulo deve ser lida como um garimpeiro cavando em busca de um tesouro muito valioso.
ler com cuidado, prestando atenção e buscando alguns ensinos. Esse capítulo, ele pode ser dividido em 5 pontos. Uma recomendação pastoral, uma saudação paternal, uma exortação, uma saudação fraternal e uma adoração doxológica. Vamos começar com uma recomendação pastoral. As cartas de recomendações eram muito necessárias porque não tinha hotel nas cidades e as pessoas, os crentes quando viajavam, precisavam se hospedar na casa dos outros irmãos. Então era necessário uma carta de recomendação, até para proteger também contra os charlatões, né? Senão poderia chegar lá e dizer que era um crente e talvez até roubar as pessoas. Naquele tempo já existia ladrão. Então a carta de recomendação servia para isso. E Paulo, ele recomenda Febe, é isso? Recomendo nossa irmã Febe, serva na igreja em Secreia. Essa igreja ela se localizava perto de Corinto, talvez uma igreja filha, né, da igreja de Corinto. E Febe era uma cooperadora. A palavra usada para distinguir Febe era como se ela fosse uma patronese, ou uma pessoa rica que patrocinava o evangelho, a igreja, e inclusive o apóstolo. E Febe, ela estava viajando de Cencreia para Roma, e talvez fosse essa pessoa que estava levando a carta para a igreja. E Paulo recomenda que eles recebessem ela com todo carinho, com todo o apoio, com todo o amor, e assistisse ela nas suas necessidades. Paulo ele ensina algumas lições. Em primeiro lugar, o importante papel da mulher na igreja. Apesar de que a gente não vê mulheres sendo citadas em muitos cargos eclesiásticos, mas é inegável o papel das mulheres na história da igreja. Cristo foi sustentado pelas mulheres, Paulo foi sustentado pelas mulheres, e desses nomes, 26 nomes que Paulo cita nessa recomendação, nessa saudação inicial, se eu não me engano, 9 ou 10 deles são mulheres. E fala que são mulheres que trabalhavam arduamente pelo evangelho. É inegável a cooperação delas no trabalho da igreja. Em segundo lugar, o importante papel da recepção calorosa. A igreja de Roma deveria receber Febe como um membro da família de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que Febe não fazia parte de uma outra igreja. Não era uma mulher de uma outra igreja, mas era da mesma igreja. Paulo está falando que existe uma única igreja, a igreja de Jesus Cristo que está em Roma, a igreja de Jesus Cristo que está em Cencreia, a igreja de Jesus que está em Corinto, a igreja de Jesus que está em Capivari, a igreja de Jesus que está em Tubarão. Só há uma igreja. Todos fazem parte do mesmo corpo, todos fazem parte da mesma igreja. E essa recepção calorosa deve haver entre os irmãos, como membros de uma mesma família. Como numa reunião na sua casa, quando você recebe seu irmão, quando você recebe seu parente, que há muito tempo você não vê. A família de Cristo deve ser tão importante quanto a sua família de sangue. Na verdade, eu acredito que a forma como você se relaciona com os irmãos na fé, ela reflete o seu relacionamento com a sua família de sangue. Se você não valoriza aqueles que foram chamados junto com você para fazer parte da família de Jesus, tão pouco você vai dar valor para uma pessoa que tem ligação de sangue com você. Porque o sangue é obrigatório. Está ali, não foi algo, nasceu. Agora aqui vocês foram chamados pelo próprio Senhor. Porque nem todos somos filhos de Deus. Todos são criaturas. Agora aqueles que estão em Cristo, Ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Você foi chamado para fazer parte de uma família. Você foi chamado para fazer parte dessa família. E não é uma família qualquer. É a família de Deus. E tem que haver uma recepção calorosa entre nós. Não podemos ser tratados com frieza, com indiferença. Nosso segundo ponto, uma saudação paternal.
Uma coisa importante é que Febe era uma patrocinadora da igreja e de Paulo. E agora ela estava viajando e Paulo estava recomendando que as pessoas recebessem ela. Ou seja, Paulo está dizendo que chegou a hora de Febe colher aquilo que plantou. Ela plantou durante muito tempo na igreja de Cencreia, nas proximidades de Corinto, e agora ela estava indo colher os frutos desse plantio na igreja de Roma. É que às vezes a gente quer ser reconhecido, né, no lugar onde a gente faz as coisas, né? A gente quer receber reconhecimento, né? Eu faço tanta coisa aqui, ninguém... Calma. Na hora certa de você ser assistido, Deus vai levantar as pessoas certas. E é a responsabilidade da igreja assistir essas pessoas às necessidades. É a responsabilidade minha e sua olhar para as pessoas que estão dedicando sua vida por esse ministério. É a responsabilidade minha e sua olhar para as pessoas que têm trabalhado arduamente por esse ministério. Uma saudação paternal. Versículo 3 e 16. Todos esses nomes que a gente acabou de citar. Paulo passa da recomendação às saudações. Ele elenca 26 nomes, acrescentando na maioria dos casos uma apreciação pessoal e uma palavra de elogio. Sabe o que ele está dizendo? Cada vez que ele cita o nome de uma pessoa, ele tem uma frase que o liga àquela pessoa. Paulo, ele era um mestre de relacionamentos humanos, um pastor experiente e sabia o valor de tratar as pessoas pelo nome e dar-lhes elogios encorajadores. Saúdo Nilo, meu irmão na fé. Vagnaldo, meu irmão no sangue e meu pastor. Saúdo meu irmão Ademir, um grande exemplo na fé para mim. Saúdo o irmão Isaac, um jovem que tanto eu aprecio, tem caminhado com Cristo. Saúdo meu irmão Zé, que tem trabalhado arduamente na obra do Senhor. Saúdo minha irmã, esqueci o nome dela, Kiane. Eu só estou esquecido, nem eu falo com ela direto. Saúdo minha irmã Kiane, que tanto tem se dedicado na obra do Senhor. Uma frase que o liga a outra pessoa num relacionamento. Nenhuma pessoa que Paulo saúda está ali por estar. Nenhuma pessoa deixa de ter uma ligação íntima com Paulo. Isso mostra o valor que ele dá aos relacionamentos. Cada pessoa que ele saúda naquela igreja tinha uma ligação pessoal com ele. Eu acho que está na hora de você perguntar para si mesmo qual a ligação que você tem com cada membro dessa igreja. Qual a ligação que você tem com o irmão? Pai, nenhuma, nunca falei com ele. Qual a ligação que você tem com a irmã tal? Nunca falei com ela. Qual a ligação que você tem? Se eu te pedisse para elencar uma frase que revelasse ou que explicasse o relacionamento que você tem com cada irmão, você poderia me dizer? Porque é isso que Paulo está falando. A importância que ele dá para os relacionamentos pessoais. Nós não fomos feitos para andar sozinhos, meus irmãos. Quando Deus criou o jardim do Éden, Ele criou o homem. Ele não criou o homem no jardim. Ele criou o homem fora do jardim. E depois Deus criou o jardim e ali Ele colocou todas as coisas necessárias para o sustento do homem. Coisa linda. Viu? Espírito Santo. Todas as coisas necessárias para o homem. Tudo que tinha ali. Alimento. Não existia nada que o homem precisasse para a sua sobrevivência que não estivesse no jardim do Éden. Mas faltava uma coisa. Relacionamento. Mesmo tendo tudo aquilo, Deus vinha na viração do dia conversar com Adão. E daí, Adão, como é que foi teu dia? Porque o relacionamento, meus irmãos, é essencial à existência do ser humano. Deus nos criou seres relacionais. Deus não te chamou para fazer parte de uma família, para viver isolado num banco.
sem dar importância para as pessoas que estão à sua volta, para conhecê-las pelo nome, pelos seus próprios problemas. Precisa existir um relacionamento entre eu e você, entre nós e entre eu e você. Cada pessoa dá valor para esses relacionamentos, conhecê-los, elencar cada pessoa. Quem é cada pessoa que está dessa igreja na sua vida? Qual a importância que ela tem na sua caminhada com Cristo? Você não foi chamado para andar sozinho. Nem você, nem o pastor, nem ninguém aqui. E Paulo nunca tinha ido naquela igreja quando escreveu essa carta. Ele conhecia essas pessoas, talvez, por causa da perseguição que o imperador Cláudio infligiu contra os cristãos e expulsou todo mundo de Roma. E essas pessoas saíram de Roma e conheceram o apóstolo Paulo em outros lugares. E depois que Cláudio morreu, eles voltaram para Roma. Então Paulo conhecia essas pessoas. Mas ele tinha com cada uma um relacionamento pessoal. Olha o que ele fala. Cada um, Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida, e talvez seja numa dessas que eles saíram de Roma por causa da perseguição, alguma coisa aconteceu lá, que eles arriscaram realmente a vida por Paulo. A gente não sabe que evento foi esse, mas Paulo diz que isso aconteceu em algum momento. Ele continua: saúdam meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Essa pessoa aqui, Paulo foi pregar, e ele foi a primeira pessoa que se converteu com a pregação de Paulo. Paulo lembrava dele. Você imagina, meu irmão, por exemplo, Maria, recebendo essa saudação, saúde Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Imagina, a hora que ela ouviu, a hora que ela leu isso, a hora que ela ouviu essa leitura, tu imagina. Ele fala assim: saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos. Você imagina essas pessoas ouvindo essas saudações e Paulo citando um por um com uma frase, especificando o que cada um representava para ele. Se Paulo lembrou, ele lembrou do que eu fiz. Paulo considera eu um cooperador. Paulo considera eu um irmão. Paulo reconhece meu trabalho. Que bom, meus irmãos, é nós sermos reconhecidos. Claro que nós não trabalhamos por isso. Nós não vivemos por isso. Mas como é bom ser reconhecido por aquilo que a gente faz. Como é bom ser elogiado. Não poupem elogio. Tem muitas pessoas que pensam que a gente não deve elogiar porque isso alimenta o orgulho, isso alimenta o ego. Oh, irmão, a gente não pode ir de um extremo ao outro. Ser frios nos nossos relacionamentos. A família de Deus, ela tem duas marcas distintas: unidade e diversidade. Com respeito à diversidade, a gente pode notar que na lista de Paulo há homens, mulheres, escravos e livres, pobres e ricos, gentios e judeus, mas todos estão em Cristo. Irmãos, eu não sei o que cada um faz aqui. E nem sei quanto de dinheiro que vocês têm no banco. Nem sei a posição que vocês ocupam no trabalho de vocês. Muitas coisas eu não sei sobre a vida de vocês. Mas quando nós entramos aquela porta para dentro, eu sei de uma coisa. Todos somos unidos em Cristo, todos somos um. A unidade, Cristo nos torna único. A diversidade é aquilo que nos diferencia. Tem gente que tem mais dinheiro, tem gente que tem menos, tem gente que mora numa mansão, tem gente que mora num barraco. Mas é nesse lugar que o rico senta ao lado do pobre. É nesse lugar que o rico, sendo um diácono, vai lá e serve uma aguinha para o pobre. É nesse lugar que não há distinção de pessoas por causa do cargo social, classe, dinheiro que tem, nada disso. Aqui Cristo nos torna todos iguais. Aqui é o lugar onde a gente pode olhar um para o outro e saber que realmente somos todos iguais. Aqui é o lugar onde o teu emprego não diferencia do meu. Não importa se você trabalha numa grande companhia, que você trabalha lá numa empresa, num escritório, né, tomando grandes decisões, e o outro trabalha limpando valo. Isso não tem diferença para Cristo, somos todos iguais.
E devemos servir um ao outro dessa mesma forma. A diversidade, mas Cristo nos faz únicos. Amém? Então aqui não tem lugar para diferenças. Você não é melhor que ninguém, mas também não é pior. Os crentes devem ter mão disposta para o trabalho de Deus. Olha o que diz no versículo 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo. Colaboradores, trabalham. Olha no versículo 6. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Olha no versículo 9. Saúdem Urbano, nosso cooperador. Olha no versículo 12. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente. Ou seja, na família não tem lugar para preguiçoso. Na igreja não tem lugar para preguiçoso. É um lugar de trabalho. E é lugar de trabalho árduo. Não é lugar de dizer, eu não tenho tempo para isso. Não é lugar para, eu estou muito cansado. Eu não sei fazer isso. Aqui é lugar de gente que está ganhando o reino pela força. Trabalhando arduamente pelo reino de Deus. E um pelo outro. Muitos exemplos eu já tive nessa igreja, meus irmãos. Quando os irmãos se uniram para trabalhar. Veio um. O seu sogro é outro. Quando a nossa irmã precisou de uma casa, todo mundo se empenhou. Concreto, cantou bonito. Estava lá, todo final de semana, todo mundo lá fazendo concreto, o pastor se empenhando, indo com o carro daqui para cá, comprando coisa, e gente dando dinheiro, e gente trabalhando. E quem não podia trabalhar durante a semana porque tinha o seu serviço, quem estava aposentado estava lá, o V estava lá, se aposentou para trabalhar na igreja. Deus aposentou ele para ele trabalhar na igreja. Não é lugar para preguiçoso. Paulo está recomendando e elogiando, e as frases que elencam cada nome é o quanto eles se dedicavam ao serviço. Não é lugar para gente que não sabe fazer. Eu não sei fazer nada, todo mundo sabe fazer alguma coisa. Se eu não tenho nada aqui que eu me encaixe, eu vou criar um serviço para mim. Não tem nenhum ministério aqui que eu gosto, eu vou criar um. Vou chamar, vou criar, vou escrever, vou elaborar, vou chegar para o meu pastor, vou apresentar esse trabalho, vou recrutar gente. O que é que tu acha disso? O que é que tu acha disso? Quer pegar comigo? Vamos criar. A nossa igreja não tem um trabalho desse, eu vou fazer. Ou nós não vamos fazer, mas lá na igreja tal tem um trabalho, vamos apoiar. Lá na igreja tem um trabalho assim que eu acho muito legal, vamos criar um grupo aqui, vamos apoiar o trabalho daquela igreja então. O reino de Deus não é lugar para gente preguiçosa. São gente que trabalha arduamente. Amém? Que amém. Não falo em trabalhar arduamente. Irmãos, a bênção não vem para preguiçoso, não. Em terceiro, os crentes devem ter lábios abertos para expressar amor aos filhos de Deus. Versículo 5, saúdem também a igreja que os reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto. Versículo 7, saúdem Andrônico e Júnior, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos, são notáveis. Elogio. Versículo 8, saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Versículo 9, saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo e meu amado irmão. Versículo 10, saúdem Apéres, aprovado em Cristo. Versículo 12, saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Aqui, não, saúdem a amada Pérside. Versículo 13, saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido também mãe para mim. Sempre uma palavra de amor. O cristão tem que ter os seus lábios ricos e abençoadores, em palavras de bênção. Deve ser abençoador. O problema é que a gente critica muito mais do que abençoa. Se a gente vê uma falha, a gente cai matando. Mas se a gente vê uma coisa boa, a gente custa elogiar. Porque o elogio faz as pessoas pensarem, eu acho que na nossa cabeça orgulhosa, no nosso coração pecador, faz a gente expressar o sentimento de que a pessoa é melhor que nós. Se eu elogiar ele, as pessoas vão pensar que ele é melhor que eu. E às vezes é mesmo. A gente tem que ser rico. Paulo, ele era esbanjador nos elogios. Não era uma pessoa que economizava elogio. Sempre que via uma coisa boa,
Ah, mas eu não vou elogiar, senão a pessoa vai ficar orgulhosa. A gente não pode ser assim, não pode levar para esse lado, irmãos. Nós precisamos ser ricos nos elogios. É tão bom receber um elogio. É tão bom, né? A pessoa está se dedicando. A gente pensa assim, é uma frase assim que eu não concordo. Irmãos, eu não tenho que elogiar ninguém. Está fazendo é para Deus, não é para mim. Aqui ninguém é cooperador. Aqui são tudo servo. O servo não recebe elogio. O servo não merece agradecimento. Eu sei que a gente é servo, meus irmãos. Eu sei que nós estamos servindo um Senhor. Mas nós somos irmãos. Nós devemos amar. Nós devemos olhar para as pessoas que estão nos servindo aqui todo dia, todo culto. Se esforçando, ensaiando. Precisa elogiar. Ô, irmão, que bom que foi o louvor hoje. Ô, meus parabéns, irmão, como tu tocou bom hoje. Que bênção. Ou chegar para os meninos que estão lá atrás, ninguém está vendo eles. Aqui, né, estão lá escondidos. Ô, que legal, não falhou uma hora ali. Na hora exata aparece a palavra ali no data show. O som sai certinho. Não distorce. Né? O microfone não falha. Nunca cheguei aqui. Nunca, irmão, aconteceu. De eu chegar aqui e esse microfone está sem pilha. Isso aqui tem pilha, tem bateria, né? Eu acho que tem, né? Não funciona eternamente, né? Nunca falhou, meus irmãos. Nunca falhou. Nunca aconteceu de chegar aqui, não tem pilha, vamos trocar rapidinho. Nunca aconteceu. Sempre certinho. Estão lá escondidinho lá atrás, ninguém vê. Acaba o culto, a gente sai, os meninos saem, vêm para cá recolher as coisas. Quantos de nós chegaram lá e deram um obrigado para esse irmão? Que bom. O som estava muito legal hoje. Microfone certinho, tudo organizadinho. A irmã chegou lá, trabalhou, veio no final do dia cantar para a gente. Que legal. Você já pensou, meus irmãos? Que vergonha para nós. Se a gente chegasse aqui no começo do culto e eles não estivessem aqui para cantar. Que vergonha para o nosso pastor. Ai, meu Deus, o cantor não veio. Vamos ligar para ele. Não chegou. O cantor chegou, mas os meninos da mesa não vieram. Nunca aconteceu, irmãos. Dedicados para a obra do Senhor. Trabalham arduamente para isso aqui acontecer certinho. Eu prego, meus irmãos, mas eu prego uma vez no mês. 2, 3 vezes no mês. Eles estão todo domingo aqui, toda quarta. Não falha um. Glória a Deus que Deus deu uma igreja dessa para o nosso pastor. Eu dou graças a Deus que o nosso pastor tem a possibilidade, o prazer, a bênção de poder se sentar no banco da igreja e ouvir a palavra do Senhor. Quantos lugares ele tem que fazer tudo? Tem que preparar o louvor, tem que preparar ali, tem que se preocupar se o cantor chegou, tem que se preocupar com isso, se preocupar com aquilo, com a luz que não apaga, com o ar-condicionado que não liga. Nunca está tranquilo. Aqui tudo funciona certinho. Elogiar, meus irmãos, não faz mal para ninguém. Elogiar não vai arrancar nada de você, mas vai acrescentar muito a pessoa que recebe o elogio. Vai mostrar para ela assim, que bom que eu estou ajudando. Que bom que a igreja está sendo edificada com o meu trabalho. Essas pessoas devem ter se sentido muito bem quando receberam essas palavras de Paulo, meu irmão. Paulo reconhecendo o trabalho delas. Elas sabendo assim, que bom que eu estou cooperando. Que bom que eu estou colaborando. Que bom que eu estou podendo fazer algo para o meu Deus. E que bom que os meus irmãos estão sendo edificados pela minha vida. Como é bom. A gente tem que parar de ser econômico nos elogios. Devemos ser mais econômicos nas críticas. O elogio sincero tem grande valor nos relacionamentos humanos. Paulo sabia disso e não hesitava em usar esse importante recurso. Os crentes devem ser zelosos no serviço, mesmo que no anonimato. Versículo 13 e 15, acompanha comigo. Não precisa não, irmão, só olhei por olhar. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Quem são essas pessoas? Paulo não cita o nome da mãe de Rufo, mas era mãe para ele. Mas ninguém sabe o nome dela. Paulo cita o nome dos irmãos no versículo 14 e 15, mas não diz quem eles eram, não diz o que eles faziam, não diz de onde eles eram. Porque no serviço do Senhor, também tem pessoas no anonimato.
São pessoas que não são conhecidas entre os homens, mas têm o seu nome citado nos céus. Tem pessoas que não têm o teu trabalho reconhecido, mas têm o seu trabalho reconhecido no céu. A igreja de Cristo, meus irmãos, não é feita somente pelas pessoas que aparecem. Tem muitas pessoas no anonimato trabalhando arduamente por esse ministério e pela igreja do Senhor em todos os lugares. Glória a Deus, meus irmãos, que eu consigo sentar nesse banco e não me preocupar com o meu carro que está lá fora. Porque lá no frio tem alguém que fica lá olhando. Muitas vezes eu cheguei atrasado, meu irmão, e alguém estava lá com o guarda-chuvinha para mim entrar. Eu não ligo mais para não molhar o cabelo das meninas que passam chapinha. Que benção. Chapinha cara. É benção para nós. Que daí economiza. Não estraga. Que benção, meu irmão. Quando eu fico constrangido. Às vezes eu paro o carro, o irmão vai lá com o guarda-chuva. Aí tem uns que vai com o guarda-chuva bem grandão ainda, cabe a família inteira. Eu fico constrangido. Assim, não precisa, meu irmão, não precisa, pelo amor de Deus. Não. Não tem cabelo, mas molha a careca. Água gelada. Irmãos, eu fico constrangido das pessoas que estão trabalhando arduamente no anonimato para que tudo aconteça perfeitamente. Irmãos, eu fico constrangido quando eu chego no culto de Santa Ceia, aquela mesa, a coisa mais linda aqui, meu irmão. Nunca ninguém viu ninguém preparar. Chega aqui já está pronto. E quando sai, ela continua aqui. Quando a gente chega no outro culto, não tem mais nada. Parece que é assim, buf, buf, ela aparece e some assim do nada. Parece mágica. Que pessoas no anonimato, trabalhando para tudo ficar bonitinho, a coisa mais linda. Tem pessoas trabalhando para que isso aconteça. Tu vai lá no banheiro, o banheiro está limpinho. Com certeza não tem não tem um autolimpante lá. Com certeza aquele banheiro tem alguém que vai ali durante a semana sem ninguém ver e limpa. Deixa bonitinho, cheirosinho. Nunca faltou água naquele bebedouro. Até eu penso que esses dias eu estava olhando e eu achei que tinha uma mangueira ligada direto da rede. Nunca aconteceu de eu chegar ali. Quantos anos eu estou aqui? Nunca aconteceu de eu chegar ali. Olha o tempo que eu congrego e os outros que eu vinha, de não ter água. Alguém vai lá trocar aquela água no anonimato. Não está arrogando para si glórias. Mas vai lá e faz. Porque o reino de Deus, a obra da igreja, o reino, é feito também por pessoas que vivem no anonimato, escondido, lá por trás. Quantas pessoas, meus irmãos, abençoam esse ministério financeiramente, sem ninguém saber. Ninguém sabe. Volta e meia vai lá, abençoa, dá um dinheiro, abençoa o ministério, abençoa outras pessoas, sem ninguém saber. São pessoas que trabalham no anonimato para tudo. Se o ar-condicionado está ligado, o ar-condicionado não. Mas tem luz aqui, isso aqui tudo gasta energia. Alguém paga. Alguém está dando dinheiro para isso aí, não sei quem é, alguém está dando. Pessoas no anonimato, que ajudam pelo simples prazer de ajudar. Tem muita gente trabalhando. Meu Deus, é 9h05. A família de Deus há muitos heróis anônimos. Esse Rufo, meu irmão, ele era filho daquele homem, lá no Evangelho de Marcos, que carregou a cruz com Cristo. Lembra? Quando Cristo estava carregando, chegou Simão, Cirineu de Cirene, e eles mandaram ele carregar, ele ajudou Cristo a carregar a cruz. Em Marcos, no capítulo 15, se eu não me engano, diz que ele era pai de Rufo. Pai de Rufo. Imagina quando aquele homem teve aquele contato com Cristo, e ele saiu dali, ele voltou para casa, falou com a esposa dele, que tinha tido contato com esse homem, e com a experiência que ele teve. A vida dele dali para frente foi transformada. A da família dele foi transformada. Quanto ele deve ter trabalhado para que o filho dele se convertesse. E agora aqui aparece o filho dele como um cooperador. E a mãe dele, a mulher de Simão, foi mãe também para Paulo. Um homem que talvez tenha trabalhado arduamente para o Evangelho depois daquele contato ali. Ele não carregou só a cruz, não.
Porque tem uma história por trás disso aqui. Porque a mãe dele, a mulher do Simão, se tornou mãe para Paulo. Uma espécie de mãe que acolheu, que trabalhou, que cuidou. E Rufo estava ali. (17 ao 20). Vamos andar rapidinho, irmãos. Não, tem mais no versículo 16. Os crentes devem ser afetuosos em seus relacionamentos interpessoais. Olha o que diz. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam saudações. Algumas versões dizem ósculo santo. Isso aqui é uma questão cultural. O costume era se beijar. Na nossa cultura, é apertar a mão. Aperta a mão, abraça. Alguns beijam, mas alguns homens beijam também, não tem problema, mas entre as mulheres. Mas o que fica o ensino para a gente é o princípio, onde os irmãos devem ser afetuosos em seus cumprimentos. Nós não podemos ser frios nas nossas saudações. Paulo fala assim, cumprimentem-se com um beijo santo. Mas cumprimentem-se de forma afetuosa. Não é passar no final do culto, passa a mão. Pai, Senhor. Pai, Senhor. Tem uns que vai cumprimentar, nem fecha a mão. Né? Tem uns que já aperta. Aperto de mão gostoso. A gente sente que ele aperta a mão da gente com vontade. Tem gente que abraça. Dá aquele abraço gostoso. Tem gente que gosta de abraçar, aquele abraço afetuoso. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês não devem ter vergonha de abraçar. Não deve ter vergonha de apertar a mão. Você tem vontade de abraçar. Mas hoje em dia, né, o homem não pode chegar muito perto da mulher. Não, nós não estamos aqui, nós estamos na igreja. Né? Abraçar uma criança de 7 anos, uma menina de 15 e uma senhora de 70 é a mesma coisa, é o mesmo abraço. Um senhor de 70, um jovem de 14, é a mesma coisa. Eu agarro o Isaac da mesma forma que eu agarro minha filha. E o Isaac está aí, eu acho que ele nem gosta muito. Eu gosto desse moleque. Não sei porquê. Gosto desse menino. Os nossos pastores tem motivo nenhum, mas a gente gosta. A gente vai e abraça porque a gente gosta, demonstra afetuosidade nos nossos cumprimentos, nas nossas saudações. É necessário a afetuosidade na família de Cristo. Eu faço isso com as minhas filhas e estendo isso para os meus relacionamentos. Tento fazer isso, cumprimentar, abraçar, trazer isso para a minha história. Versículo 17 e 20. Uma exortação apostolar. O apóstolo passa da saudação a alguns crentes da igreja de Roma à exortação à igreja de Roma. Olha o que ele diz. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante essas palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. O problema é que os falsos mestres escondem o veneno do engano sob o manto da simpatia. Irmão, como que você vai reconhecer um falso mestre, um falso ensino, se você não conhece o verdadeiro? Como que você vai reconhecer um falso mestre se você não conhece o verdadeiro? Paulo está nos alertando, fica atento aos falsos mestres, porque eles chegam com palavras de bajulação e parece até que é um ensino legal, parece até que é bonitinho, é disfarçado de amor, é gostosinho, mas por trás eles estão servindo somente aos seus próprios interesses, porque quando bajulam, trazem as pessoas para si, fazem as pessoas bajularem ele também. Olha como esse homem é tão bom, olha como esse homem, né, tem palavras boas, olha como ele sabe falar bonito, está servindo o seu próprio ventre, o seu próprio apetite, o seu desejo de ser bajulado também, o seu desejo de obter glória. A gente tem que ter cuidado com os falsos ensinos. Como que você vai saber? Quando você estiver lá longe, no seu trabalho, e alguém chegar com um ensino errado, como que você vai saber se aquele ensino é bíblico ou não é, se você não conhece a verdadeira doutrina?
se você não está estudando as Escrituras, se você não está cavando, sustentando, alicerçando a sua fé na rocha profunda, quando você é muito superficial. E são esses mestres, esses falsos mestres e essas falsas doutrinas, meus irmãos, são as águas que descem dos montes nos tempos das monções, das enxurradas. Eles são essas águas que descem com força e vão bater com força contra a casa que é a sua fé, que está fundamentada no raso, que está alicerçada no chão que parece rocha, mas não é. Nós devemos tomar cuidado. E no versículo 21, 24, Paulo faz uma saudação fraternal. Paulo agora ele muda da saudação que ele deu aos crentes para uma saudação das pessoas que estão com ele. Olha o que ele fala. A gente já vai terminar, meus irmãos. Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Gêison e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, nosso irmão Quarto, envia-lhe saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Uma saudação fraternal. Olha só, Paulo está dando oportunidade para as pessoas que trabalham com ele. Paulo, ele não poderia esquecer dos seus cooperadores. Paulo não poderia de forma alguma deixar com que as pessoas pensassem que ele fazia tudo sozinho. Paulo não poderia deixar com que a igreja pensasse que ele era autossuficiente. Paulo não poderia deixar com que a igreja pensasse que ele conseguia suprir suas necessidades sozinho. Paulo tinha que mostrar para todos eles que tinha uma equipe por trás dele. Pessoas que ajudavam, pessoas que colaboravam. E ele deu oportunidade para essas pessoas se apresentarem. Ele fala de todos eles. Inclusive Tércio, que estava escrevendo a carta. Paulo não escreveu de próprio punho. Ele ditou. E Tércio era a pessoa que estava escrevendo, ouvindo Paulo escrevendo. Chega uma certa altura que Paulo fala assim: cumprimenta Tércio, cumprimenta eles, faz eles saber que é tu que está escrevendo, escreve o teu nome aí. E Tércio: sério, Paulo? Escrevo? Escreve. Aí, eu, Tércio, que estou redigindo essa carta, cumprimento vocês. Não precisava disso, mas Paulo fez questão. Faz eles saber, Tércio, que é tu que está escrevendo. Faz eles saber, Tércio, que eu não estou sozinho sentado numa mesa escrevendo isso aqui para eles. Faz eles saber que tu é meu cooperador. Olha, ele fala assim: tem Timóteo aqui comigo, que é meu cooperador. Tem Lúcio, tem Gêison, tem Sosípatro. Eles são meus parentes, estão aqui comigo. Estão trabalhando comigo, estão me ajudando, não estou fazendo nada sozinho. Gaio, que me hospedou na sua casa. Pessoas, isso é a expressão de um grande líder. Reconhecer que por trás dele tem pessoas ajudando, tem pessoas fazendo, tem pessoas trabalhando, sustentando, dando base, ladrilhando a rua para que ele possa caminhar de pés enxutos. Pessoas que talvez sujam os seus pés para que os líderes não sujem. Mas é obrigação de um líder reconhecer quem são essas pessoas. De acordo com William Barclay, nenhum grande homem pode fazer sua obra sem a ajuda que lhe prestam humildes colaboradores. Não existe grandes homens sem homens humildes. Sempre existe uma equipe anônima. E é a obrigação de um grande líder reconhecer quem são essas pessoas. Aqui nós temos o nosso pastor, tem líderes de ministério. É bom ser reconhecido. E é bom reconhecer. E por fim, versículo 25 e 27, Paulo encerra de uma vez por toda essa carta. Parece que ele tentou encerrar várias vezes, né? Várias vezes Paulo tentava encerrar a carta e andava um pouco mais. Ele já disse amém no versículo 24 e agora ele diz de novo no versículo 27. Ele diz assim: ora, para aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno.
para que todas as nações vejam, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio, seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Essa é a mais longa doxologia de Paulo, usada nas suas cartas. Nas palavras de Hernán Dias Lopes, esse magnífico jorro de louvor sintetiza os grandes pensamentos da epístola e está em perfeita harmonia com o conteúdo geral da carta. Pois de tudo que Paulo falou, de tudo que ele escreveu, ele entrega tudo num louvor a Deus. Em primeiro lugar, Paulo exalta ao Deus pelo seu poder. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar. Em segundo lugar, Paulo exalta Jesus Cristo como conteúdo do Evangelho. Cristo não é ele que prega o Evangelho. Cristo é o conteúdo do Evangelho. O Evangelho não contém os crentes, o Evangelho não contém as bênçãos, o Evangelho contém Cristo. Sem Cristo não é igreja, sem Cristo não é Evangelho, ele é o conteúdo. Cristo é aquele que está intrínseco ao Evangelho e é aquele que está transcendente ao Evangelho. Cristo é aquele que enche e que transborda. Cristo está em tudo. O Evangelho não é somente uma boa nova. O Evangelho é uma boa nova a respeito de uma pessoa. O Evangelho é Jesus Cristo pregado. O Evangelho é pessoal. É Cristo sendo falado. É Cristo sendo expressado. Não há Evangelho sem Cristo, meu irmão. Não há Evangelho quando é pregada a palavra e Cristo não é mencionado. Porque a espinha dorsal da mensagem saiu fora. E sem coluna nada para de pé. Cristo é a coluna que mantém o Evangelho de pé. Você fica atento quando você ouve uma palavra e Cristo não está intrínseco nela. E Cristo não transcende, não transborda. Cristo é a espinha dorsal de tudo que tem que ser dito a respeito de Deus. Ele é a plenitude de Deus. Ele é a expressão máxima de tudo que Deus quis fazer e quis dizer ao homem. Cristo é tudo em todos. Amém? Só há Cristo. Não há nada sem Ele. Cristo é aquele que enche a igreja, é aquele que transborda, é aquele que habita, é aquele que guia, é aquele que ilumina. Ele é o caminho e Ele é também a luz que ilumina. Ele é a verdade e Ele é a vida. E não tem ninguém que vá ao Pai senão por meio dEle. Paulo exalta Jesus Cristo como conteúdo do Evangelho. Paulo exalta as Escrituras como revelação de Deus. A revelação de Deus não vem por meio de um profeta. Não agora. A revelação de Deus não vem por algo, eu sonhei e Deus me revelou. Deus me revelou, irmão, a respeito da sua vida. Deus me revelou isso. A revelação de Deus vem por meio das Escrituras. As Escrituras é a revelação máxima de Deus. As Escrituras fecham a vontade de Deus em torno do crente e para o crente. Ali nas Escrituras está tudo que Deus quer te falar. Ali nas Escrituras está tudo que você precisa saber a respeito de Deus. Ali nas Escrituras está a revelação máxima de que Jesus Cristo, aquele que te salvou e aquele que te conduz. As Escrituras revelam a Jesus Cristo, o conteúdo do Evangelho de Paulo. Em quarto lugar, Paulo exalta a Deus por sua sabedoria. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo exalta ao Deus único, sábio, criador, redentor e sustentador e galardoador da igreja. Deus é aquele que cria, é aquele que sustenta, é aquele que salva e é aquele que retribui. Ele é tudo em todos. E Paulo encerra com uma palavra solene de afirmação e aprovação de tudo que ele fala. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de ter pregado tão grandes verdades. Obrigado a vocês, meus irmãos, por ter me acompanhado nessa jornada. Aprendemos muito juntos. E que nós possamos ainda ter muitas outras oportunidades de estudar outros livros e essa mesma carta também. Eu me coloco à disposição, como servo de Jesus Cristo e de vocês, para ajudá-los no entendimento de qualquer coisa que vocês precisarem e que estiver ao meu alcance. E se não estiver, eu prometo que eu vou buscar
com todas as forças que Deus me deu e com todas as condições, com todo o discernimento e com toda a sabedoria que Ele me deu, buscar entender para ajudar vocês a entender também, para que a gente possa crescer junto. Eu não quero crescer mais do que ninguém. Eu não quero ser melhor do que ninguém. E Deus nem quer isso. Ele quer que nós cresçamos juntos, como um único corpo. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Vagnão. Eu já tinha falado isso, tá? Até me esqueceram. E hoje eu fiz de novo, também esqueci. Mas agradecer ao irmão Wagner por ter assumido esse compromisso de trazer esse estudo para nós de Romanos. Eu confesso que eu comecei junto com ele, mas depois eu fiquei pelo caminho, porque Deus falou assim, sai da frente, deixa que ele dá o estudo 10 vezes melhor do que tu. E eu peguei, obrigado, me recolher e deixar ele terminar esse estudo que foi dado de maneira, para mim foi de maneira excelente. Eu aprendi muita coisa. Hoje, principalmente, aprendi bastante coisa. Olhando ele lendo aqueles nomes ali, né? Todos os nomes esquisitos, assim. Nada a ver esses nomes aí, né? Mas a gente aprendeu bastante coisa. Agora eu não sei para onde Deus vai nos levar. Minha oração aí para ver qual o livro nós vamos estudar. Mas nós vamos estudar outro livro, sim. Vamos estudar outro livro. E eu creio que Deus vai falar muito aos nossos corações. Amém? Domingo nós estaremos aqui com a ceia do Senhor. Que nós possamos estar todos aqui novamente para lembrar de Cristo. Cristo que Ele é a plenitude de toda a divindade. Em Cristo está toda a revelação de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé? Feliz por uma quarta-feira, uma palavra de estudo e ter tantos irmãos na igreja para ouvir a palavra de Deus. Isso nos faz entender que a igreja está crescendo em maturidade. Nos faz entender que a igreja está preocupada em crescer em graça e sabedoria. Isso é muito bom para todos nós. Às vezes a gente pede para a igreja estar aqui nas orações, nos estudos, e as pessoas pensam que a gente está preocupado porque a gente quer ver os bancos, a igreja cheia. Não, a gente quer ver os irmãos crescendo, os irmãos ouvindo, se tornando crentes maduros na fé. Crentes maduros na fé. Não aqueles crentes bebezinho que a gente tem que ficar policiando a vida inteira. O crente pode, não pode. A gente aqui não é polícia de ninguém. A gente quer pessoas que realmente entendam o Evangelho, venham viver o Evangelho e de maneira madura e consciente. E quando o diabo vier lá buzinar heresia no seu ouvido, lá no seu trabalho, você tem uma posição firme. Eu creio assim, e é assim que eu creio, e nada vai me tirar desse caminho. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua igreja, Senhor. Obrigado porque o Senhor falou que a Sua igreja seria edificada no Seu nome, Pai, no Seu nome. A Sua igreja seria edificada na rocha
que era o Senhor mesmo que iria nos fortalecer. E nós queremos viver, Senhor, nos edificando cada dia mais, Senhor, crendo que sem o Senhor nós nada podemos fazer, sem a presença do Seu Espírito em nossos corações, nos convencendo, Senhor, que precisamos ser melhores a cada dia, nos convencendo o quanto somos pecadores e quanto a Sua misericórdia tem se renovado todas as manhãs sobre nossas vidas. Ó, Senhor, nós Te damos graça, Senhor, que possamos ser essa igreja, Senhor, essa igreja segundo o Seu coração, que possamos lutar e correr e olhar e sempre acreditar que nós podemos ser, Senhor, a igreja que o Senhor fundamentou. Eu creio nisso e eu creio que os irmãos, Senhor, que estão nessa igreja também creem nessas coisas, porque já receberam tantas palavras duras, Senhor, tantas palavras, Senhor, duras, mas permaneceram, não viraram as costas, porque entenderam que essas palavras nos fortalecem, que essas palavras nos tornam pessoas melhores, crentes melhores, mais parecidos com Jesus. Então, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado por este ministério. E que nós possamos, Senhor, nos preocupar uns com os outros, como a Tua palavra falou nos nossos corações hoje. Realmente olhar para as pessoas e elogiar suas qualidades. Olhar para elas e reconhecer o seu trabalho, reconhecer o seu esforço. E que eles possam, Senhor, receber esse elogio com alegria, Senhor. E com privilégio de saber que tudo que eles fazem por Senhor não é em vão. Não, nada está encoberto aos olhos do Senhor. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vencendo, vem Jesus. Deus abençoe a vida de todos.